Olá, vamos continuar. Você abriu? Gu Yuibo franziu profundamente as sobrancelhas. Isso mesmo. A esta altura, não posso mais esconder. Fang Yuan falou como se estivesse arriscando tudo, a voz urgente. Comprei 6 rochas púrpura douradas no salão de apostas. Como não tinha essência primeva suficiente, abri apenas 5 ali mesmo. A sexta levei de volta ao alojamento e, ao abri-la, encontrei dentro um verme do licor. Fiquei radiante. Já havia pesquisado sobre ele e sabia que era um gu raro, capaz de compensar minha falta de talento. Por isso refinei imediatamente. Espere, interromperam alguns anciãos, incrédulos. Está dizendo que comprou 6 rochas e obteve 2 gu consecutivos? Um sapo de pele lamacenta e ainda outro verme do licor? E daí? Respondeu Fang Yuan com naturalidade, apontando para a mestra Gu. Ela pode testemunhar. Por um instante, todos se entreolharam antes de voltar os olhos para a mulher. Sob o peso daqueles olhares, ela não ousou mentir. É verdade. Ele comprou 6 rochas e abriu o sapo na quinta. A sexta ele levou consigo, não sei o que havia dentro. 6 rochas e 2 gu, não é sorte demais? Murmuraram alguns. Sorte é sorte, resmungou outro. Quando eu apostava rochas. Mas refinar um gu não é simples. Ele fala como se tivesse sido fácil, questionou alguém. Não seja tolo, rebateu outro. Um gu recém-extraído de fóssil está fraco, à beira da morte. Refiná-lo em um rank baixo é possível. Não há nada de estranho nisso. Fang Yuan prosseguiu. No dia seguinte fui às lojas. À tarde, entrei numa taverna e comprei uma taça de vinho de macaco. À noite voltei e presenciei uma fraude. Jia Jinseng vendia um verme fedorento como se fosse um gu javali negro a um membro do nosso clã. Depois, o Sr. Jia Fu apareceu e resolveu a disputa. Ele respirou e continuou. Retornei à taverna mais tarde e o vi bebendo, abatido. Eu estava eufórico por ter obtido o verme do licor e perguntei por quanto poderia vendê-lo. Ao ouvir isso, Jia Jinseng quis comprá-lo à força. Recusei. Não pretendia vendê-lo, só queria saber seu valor. Mesmo que quisesse vender, seria apenas quando alcançasse rank 2. Então fui embora. Essas palavras trouxeram à tona o conflito anterior entre Jia Jinseng e Jia Fu. Alguns anciãos passaram a olhar Jia Fu de modo diferente. Sob esses olhares, Jia Fu tossiu levemente. Então meu irmão o perseguiu? Sim, respondeu Fang Yuan, mesclando verdade e mentira. Ele me seguiu e ainda ofereceu 50 pedras primevas a mais. Recusei de novo. Ele ficou furioso, disse que o clã Gu Yui não era nada demais e que eu deveria tomar cuidado. Depois se afastou. Nunca mais o vi. Jia Fu assentiu por dentro. Conhecia o temperamento de Jia Jinseng, perseguições e ameaças combinavam com ele. Se Fang Yuan dissesse que não fora seguido, seria suspeito. Ainda assim, as pistas terminavam ali. Talvez, mais tarde, os dois tivessem se reencontrado, talvez a discordância tivesse levado à morte. Era possível. Diga! Bradou Jia Fu, liberando pressão em sua aura. Foi você quem o matou? Fang Yuan negou outra vez, afirmando não tê-lo visto mais. Sem novas provas, a discussão chegou a um impasse. Gu Yuibo, que escutava atentamente, tornava-se cada vez mais descontente. Jia Jinseng ousara ameaçar o clã Gu Yui na montanha Qing Mao, clara falta de respeito. Agora Jia Fu interrogava ferozmente um membro do clã diante de todos, sem evidências concretas. Se isso se espalhasse, que seria da honra de Gu Yui? Irmão Jia, interveio o líder, Jia Jinseng desapareceu há dias. Se houve crime, restaram vestígios. Encontrou algo? Jia Fu lançou um último olhar severo a Fang Yuan e suspirou. Se houvesse vestígios, eu não estaria aqui. O criminoso é experiente e meticuloso. Todas as pistas levam a becos sem saída.
E no dia em que partimos houve uma grande chuva, qualquer traço de sangue pode ter sido lavado. Gu Yuibo sorriu levemente. Ouvi dizer que a família Jia possui o Gu borboleta do caminho do submundo. Ela implanta fragrância de alma nos Gu. Invisível e inodora, não se dissipa. Se a usar, poderá seguir o rastro até os Gu de seu irmão. Já a utilizei, respondeu Jia Fu, solene. Sem resultado. Quando um Gu morre, a fragrância se dispersa. O assassino matou todos os Gu que estavam com meu irmão. Gu Yuibo inclinou a cabeça. Estranho. O assassino não levou os Gu nem extorquiu pedras primevas. Por que matar um simples Rank 1? Qual seria o motivo? Qual seria o motivo? Se não foram Gu nem pedras, teria sido paixão? Mas crimes passionais exigem vínculos prolongados. Nesse caso, membros da caravana ou do próprio clã Jia seriam mais suspeitos. O salão mergulhou em silêncio. Fang Yuan acompanhou os olhares, e de súbito, voltou-se para Jia Fu. Talvez tenha sido você. Ouvi dizer que sua família está dividindo os bens. Com um irmão a menos, sua herança aumenta. Cale-se. Não ouse difamar o Sr. Jia Fu. Os anciãos explodiram em protestos. Fang Yuan silenciou de imediato. Seus olhos brilharam discretamente, seu objetivo fora alcançado. Suas palavras haviam sido como uma pedra lançada num lago, criando ondulações no pensamento dos anciãos. Jia Fu não ganharia matando o irmão, mas isso não significa que outro não ganharia. A disputa interna da família Jia, murmurou um ancião, inspirado. Mesmo baixo, o comentário ecoou no silêncio. Os olhares se iluminaram. Fang Yuan baixou as pálpebras, ocultando o frio em seu olhar. O líder da família Jia pretendia dividir bens e escolher sucessor. Seus filhos competiam ferozmente, sobretudo Jia Fu e Jia Gi, ambos rank 4 com seus apoiadores. A desgraça de Jia Jinseng era estranha demais. Não havia provas contra Fang Yuan, e o motivo baseado apenas num verme do licor era frágil. Além disso, a execução fora limpa demais para um jovem de 15 anos. Mas se Jia Gi atuasse nas sombras, tudo se encaixava. Os presentes eram figuras de poder, possuíam um faro político aguçado. A hipótese da disputa interna abriu asas à imaginação. O pai enviará Jia Jinseng à caravana para testar Jia Fu. Agora, com o irmão em apuros, quem lucrava? Jia Gi. A ação habilidosa do criminoso, as pistas cortadas, tudo apontava para alguém experiente. O salão permanecia silencioso, mas os olhares trocados diziam muito. Para fazer alguém acreditar, não se convence, conduz-se, pensou Fang Yuan, mantendo no rosto apenas indignação obstinada. O semblante de Jia Fu tornará-se sombrio como nuvem de tempestade. A ideia da disputa interna fizera seu espírito estremecer. Quem teria maior motivo que Jia Gi? Ninguém. Atrás de Fang Yuan, o ancião da academia observava com olhos brilhantes. Ele é ao mesmo tempo sortudo e azarado por ter encontrado Jia Jinseng. Com sua idade, como poderia eliminar todas as evidências? Se fosse tão calculista, mostraria essa expressão de teimosia? Negou antes apenas para ocultar o verme do licor. Nesse ponto, as suspeitas contra Fang Yuan haviam se dissipado. Livrar-me das suspeitas foi apenas o primeiro passo. O que vem agora é decisivo. Fang Yuan suspirou internamente e fitou Jia Fu. Jia Fu também o encarou. A hostilidade em seus olhos tornará-se ainda mais evidente. Jia Fu estava dividido. As suspeitas que nutrira contra Fang Yuan haviam se dissipado. Em seu íntimo, já estava convencido de que Jia Gi era o verdadeiro mentor por trás do desaparecimento. E ainda que eu saiba a verdade, de que adianta, pensou, sentindo raiva e tristeza misturarem-se como uma maré turbulenta. Não tenho provas. Se acusar Jia Gi diante de meu pai sem evidências, ele pode até acreditar que estou tentando incriminá-lo. Jia Fu era inteligente. Seus olhos pousaram sobre Fang Yuan, e um brilho calculista atravessou seu olhar. Jia Jinseng viajara sob sua responsabilidade.
Agora estava desaparecido, falha sua. Já que não podia acusar Jiagui, precisava ao menos apresentar uma resposta ao pai. E essa resposta estava diante dele. Isso mesmo. Se Fang Yuan assumir o papel de bode expiatório, ao menos atravessarei esta crise. Depois, poderei ajustar as contas com Jiagui em dobro. Ergueu a voz. Fang Yuan, como prova que não prejudicou Jia Jinseng? Os anciãos do clã ficaram atônitos. A disputa era interna à família Jia, por que ainda pressionar um membro de Gu Yui? Apenas Gu Yuibo manteve expressão severa, o olhar tornando-se afiado ao encarar Jia Fu. Se não pode provar que não estava presente nem o feriu, então é o assassino. Insistiu Jia Fu, apontando o dedo, liberando pressão com sua aura. Agora os anciãos compreenderam suas intenções. Rostos endureceram. Eram veteranos em disputas políticas, discerniam facilmente a manobra. Fang Yuan, por dentro, sorriu. Testemunha? Claro que tenho. Preparei isso há muito. Por fora, porém, exibiu hesitação e indignação. Responda. Tem ou não tem prova? Pressionou Jia Fu. Após aparentar relutância, Fang Yuan cerrou os dentes. Não. Então você é. Basta. O ancião da academia avançou e colocou-se diante de Fang Yuan. Ele tem testemunha. Eu. Você? Jia Fu arregalou os olhos. Sim. Quando Fang Yuan foi o primeiro a romper o estágio intermediário, mandei investigá-lo. Suas atividades diárias foram registradas. Não houve oportunidade para ferir Jia Jinseng. Atrás dele, oculto da vista geral, os lábios de Fang Yuan se curvaram discretamente. Jia Fu não esperava essa intervenção, tampouco que o líder Gu Yui a apoiasse com silêncio. Aquilo significava a proteção oficial do clã. Quis transformá-la em bode expiatório sob minha perspectiva, percebeu Jia Fu, angustiado. Mas se o condenarem sem provas, Gu Yui arcará com o estigma de assassinar um membro da família Jia. Perderão reputação e comércio. É lógico que o protegerão. Os líderes Gu Yui pensavam exatamente assim. Fang Yuan era talento grau C, se fosse culpado, entregá-lo seria simples. Mas agora a suspeita caíra. Entregá-lo significaria injustiça e prejuízo político. Sem saída, Jia Fu decidiu forçar outro caminho. Então usarei o Gu Pegada. Ele revelará seus últimos 30.000 passos. O ancião da academia franziu o senho, mas não podia impedir. Venha testar, disse Fang Yuan, caminhando até Jia Fu com a cabeça erguida. Estava confiante. Nos últimos dias limitara-se à vila, evitando a caverna secreta. Sob supervisão dos anciãos, Jia Fu ativou o Gu Pegada. A criatura lembrava um pé humano translúcido, do tamanho da palma, com brilho amarelo esverdeado. Ao receber essência primeva, explodiu numa nuvem de pó da mesma cor. A poeira envolveu Fang Yuan e saiu do salão. Onde passava, marcas luminosas surgiam no chão, passos do jovem. Elas conduziam do pavilhão ao alojamento, à academia, à estalagem da vila. A nuvem diminuiu até desaparecer no 30º milésimo passo. Nada suspeito. Fang Yuan estava limpo. Jia Fu suspirou e retirou uma pequena caixa de jade. Dentro havia um fragmento translúcido esverdeado selando um Gu. Era o Gu, cavaleiro de bambu. Corpo verde como jade, envolto em brilho branco, semelhante a um tubo de bambu em miniatura. Rank 4. Alguns anciãos o reconheceram imediatamente. Até Gu Yuibo ficou surpreso. Irmão Jia, é valioso demais. Por que desperdiçá-lo aqui? Obtive-o na juventude, ao apostar rochas, explicou Jia Fu. Alimenta-se de honestidade e detecta mentiras. Apenas um cavalheiro que nunca mentiu pode refiná-lo. Virou-se para Fang Yuan. Abra o selo e mantenha-o em seu mar de essência. Respondendo às minhas perguntas, veremos se muda de cor. Se mudar, mentiu. Sem problema. Fang Yuan abriu o jade e introduziu o Gu em sua abertura. A criatura irradiou luz verde sobre o mar primevo.
Ele sentiu claramente, qualquer mentira seria percebida. Mas possuía sua carta oculta. Cigarra da primavera e outono. Com um pensamento, a aura da cigarra despertou. Imensa, ancestral, esmagadora. O cavalheiro de bambu encolheu-se imediatamente, tremendo de medo. Incapaz de exercer sua função. Você matou Jia Ginseng? Perguntou Jia Fu. Não. Sabe mais algo sobre ele? Não. Mentiu anteriormente? Não. Retire o Gu. Fang Yuan o trouxe para fora. Permanecia verde esmeralda, inalterado. Os anciãos respiraram aliviados. Jia Fu guardou-o, semblante mais brando. Perdão pela ofensa, irmão Gu Yui. Queríamos a verdade também, respondeu Gu Yui Bo. Uma pena pelo cavalheiro de bambu. O Gu, frágil após ser aberto, não tinha alimento para se recuperar. Alimentava-se da honestidade do refinador, sem ela, definharia. E após ser suprimido daquela forma, seu fim era certo. Jia Fu não demonstrou pesar. Fiz o possível. Ao retornar, convocarei o investigador divino Tai Xueleng. Ele esclarecerá tudo. Adeus. Saudou com os punhos cerrados e partiu com passos firmes. Quando ele e seus homens deixaram o pavilhão, Gu Yuibo soltou longo suspiro. Podem se retirar. Então acrescentou. Ancião da academia, permaneça. Sem derramar uma gota de suor, Fang Yuan saiu do pavilhão do líder do clã são e salvo. O ancião da academia mantinha-se respeitosamente de pé a um canto quando quebrou o silêncio. Perguntou ao líder do clã o que estava acontecendo. Gu Yuibo, com os olhos semicerrados e a expressão calma, respondeu que não era nada demais. Pediu que ele se sentasse, pois desejava compartilhar uma história. O ancião, atento e submisso, tomou o assento mais próximo e declarou que ouviria com total concentração. Então Gu Yuibo começou a narrar a antiga história de Renzu. Dizia-se que, depois de obter os verdadeiros nomes e subjugar os Gu das regras e regulamentos, Renzu lhes deu sua primeira ordem, capturar um Gu da longevidade. Esses dois Gu, um redondo, outro quadrado, trabalhando em conjunto, eram capazes de aprisionar qualquer Gu existente no mundo. Capturar um Gu da longevidade não representava dificuldade. Assim, Renzu recuperou a juventude e voltou a ter 20 anos. Contudo, o Gu das regras advertiu, embora estivesse subjugado, cada comando recebido acrescentaria uma nova regra. O Gu dos regulamentos completou, capturar o Gu da longevidade for o primeiro comando, a nova regra seria que não repetiriam a captura do mesmo Gu. Se Renzu desejasse outro Gu da longevidade, não contaria mais com sua ajuda. Sem alternativa, ele aceitou. Como segunda ordem, exigiu que capturassem todos os demais 10.000 Gu do mundo, excetuando o da longevidade. Ao receberem o comando, o Gu das regras expandiu-se como um círculo colossal que envolveu o universo, o dos regulamentos tornou-se um quadrado imenso que cobriu a vastidão do mundo. Círculo e quadrado formaram uma rede gigantesca que envolveu tudo. Quando retornaram ao tamanho original diante de Renzu, haviam capturado todos os Gu, exceto o da longevidade. Radiante, Renzu acreditou que agora governaria o mundo, pois todos os Gu lhe pertenciam. Porém, ao abrir a rede, uma multidão de vermes escapou num instante. Quando a fechou novamente, restavam apenas 5. Surpreso, questionou o motivo. Os dois Gu responderam que o mundo continha incontáveis Gu com habilidades variadas, sem força ou conhecimento. Como poderia dominá-los? Eles apenas capturavam, subjugá-los exigia capacidade própria. Acrescentaram ainda uma segunda regra, dali em diante, só capturariam um Gu por vez. Renzu assentiu e abriu a rede com extremo cuidado, deixando apenas uma pequena fresta. Entre os 5 restantes estavam o Gu da força e o Gu da sabedoria. Cheio de esperança, dirigiu-se primeiro ao Gu da força, perguntando se não se arrependia de tê-lo deixado antes e prometendo liberdade caso se submetesse. O Gu respondeu que não ficará por incapacidade, mas por vontade, só obedecia a alguém mais forte. Ainda assim, propôs um acordo, entregasse a juventude e teria sua obediência temporária.
Relutante, pois acabará de recuperar a mocidade, Renzo ponderou que a força tornaria sua vida mais fácil e permitiria subjugar outros Gu. Aceitou. Tornou-se imediatamente um homem de meia idade, enquanto o Gu da força pousava em seu ombro. Confiante, voltou-se ao Gu da sabedoria e fez proposta semelhante. O Gu da sabedoria respondeu nos mesmos termos, só obedeceria a alguém mais sábio, o que Renzo não era. Ofereceu outro trato, entregar a meia-idade em troca de obediência temporária. Dessa vez, Renzo recusou. Sabia que, se perdesse a meia-idade, restar-lhe-ia apenas a velhice, e, cedo ou tarde, força e sabedoria o abandonariam novamente. Ainda assim, não queria deixá-lo partir. Ansioso, o Gu da sabedoria cedeu. Se Renzo revelasse o método usado para capturá-lo, admitiria a derrota e nada exigiria. Exultante, e antes que os Gu das regras e regulamentos o impedissem, Renzo confessou que utilizara justamente esses dois para capturá-lo. Ao ouvir os nomes, o Gu da sabedoria riu. Agora que os conhecia, jamais poderia ser capturado novamente. Transformou-se em um clarão e desapareceu. Os Gu das regras e regulamentos lamentaram-se. Haviam advertido que seus nomes não deveriam ser revelados, conhecidos por outros, seriam usados contra ele. Renzo compreendeu, angustiado, que fora enganado e perderá a única chance de capturar a sabedoria por aquele método. Com isso, Gu Yuibo concluiu a história e lançou ao ancião um olhar significativo. O ancião levantou-se sobressaltado. Já conhecia aquela narrativa, mas nas palavras do líder ela ganhava novo sentido. Após breve reflexão, inclinou-se e perguntou se a história era uma analogia, Fang Yuan como o Gu da sabedoria e o clã como Renzu, que, mesmo capturando a sabedoria com regras e regulamentos, acabará por perdê-la. Perguntou então se deveria aliviar a pressão sobre Fang Yuan, embora este estivesse indo longe demais. Gu Yuibo ergueu a mão, pedindo que se sentasse. Disse que o ancião era perspicaz, mas via apenas um pequeno pedaço do cenário. A academia era detalhe, o clã era o essencial. O receio de que outros estudantes perdessem o ímpeto sob a pressão de Fang Yuan era exagero. O clã não dependia apenas da academia, cada aluno possuía pais, anciãos e amigos que sustentavam suas expectativas e motivação. Reconheceu que Fang Yuan superara expectativas e decidirá usá-lo para lapidar Fang Zhen, Mo Bei e Xi Shen, como pedras brutas. Havia benefícios nisso, ao menos, aquela turma possuía as melhores habilidades de combate em anos. O ancião, contudo, temia que obstáculos excessivos esmagassem as pedras, especialmente com Fang Yuan possuindo o verme do licor, grande auxílio a um mestre Gu de primeiro nível. Então que não consigam virar o jogo, respondeu Gu Yuibo com frieza. Um revés tão pequeno não era comparável à morte. Com apoio familiar, se ainda faltasse motivação, não seriam já de digno de cultivo. Todos os anos novos alunos ingressavam, se esta geração falhasse, haveria outra. Quanto a Fang Zhen, passaria a instruí-lo secretamente. Após ouvir elogios do ancião, Gu Yuibo suavizou o tom e perguntou por que, após décadas, ele ainda permanecia no mesmo cargo. Faltava-lhe tolerância. Fang Yuan ferira sua dignidade, mas valia a pena guardar ressentimento contra um jovem? O rapaz era impulsivo, de gênio celebrado a comum, era natural ressentir-se. Esconder o verme do licor revelava imaturidade. Compará-lo ao Gu da sabedoria era superestimá-lo, possuía apenas inteligência superficial, não verdadeira sabedoria. O que desejava dizer era simples, deixassem Fang Yuan extravasar. Uma formiga cuspindo num elefante não o afeta. Emoções precisam sair, depois, ele se integraria ao clã. Ao longo de quase 1000 anos, muitos estiveram insatisfeitos, mas nenhum derrubou o clã. Um clã não é apenas regras, é sangue e laços. Regras são mortas, pessoas são vivas. Usar apenas regulamentos gera ressentimento. Fang Yuan era apenas grau C, no máximo, após décadas, seria um ancião de baixo nível. Ainda assim, era irmão gêmeo de Fang Zhen. O ancião compreendeu. Gu Yuibo concluiu, uma família feita só de regras é um monte de objetos mortos, com sangue, ganha vida. E deixou uma última frase, o mar é grande porque acolhe as águas de 1000 rios,
Um homem é grande quando é tolerante e sabe perdoar. O ancião despediu-se e deixou o salão. A lua daquela noite estava excepcionalmente cheia. Redonda como um disco perfeito, pairava no alto do céu e derramava uma luz suave e abundante, semelhante a um véu de musselina, que se estendia sobre a montanha Qingmao. Tudo parecia banhado por aquele brilho prateado e tranquilo. O sapo de latão do tesouro avançava aos saltos, percorrendo 100 metros a cada impulso. Seu método de locomoção tornava inúteis as trilhas íngremes e estreitas da montanha, o terreno acidentado não representava obstáculo algum. Jia Fu e seus homens estavam sentados sobre o dorso da criatura. Após deixarem a aldeia Guiyue, retornavam na direção da caravana mercante. O vento assobiava junto aos ouvidos, e o campo de visão deles subia e descia conforme o sapo saltava. A luz da lua iluminava seus rostos, todos marcados por expressões solenes. O semblante de Jia Fu, em especial, era frio como gelo. Depois de algum tempo, incapaz de suportar o peso do silêncio, um subordinado próximo falou, perguntou o que fariam agora. A morte de Jia Jinsen exigiria explicações quando retornassem. Como responderiam ao velho mestre? Sugeriu, hesitante, encontrar um bode expiatório. Jia Fu balançou a cabeça, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou se o homem conhecia a história de Renzu. O subordinado ficou surpreso, sem saber como reagir. Jia Fu continuou. Disse que Renzu possuía os Gu das regras e regulamentos, capazes de capturar todos os 10.000 Gu do mundo. Com eles, conquistar a força, mas perderá a sabedoria. Restavam ainda 3 Gu na rede, atitude, crença e suspeita. Renzu não queria soltá-los, e então os 3 propuseram uma aposta. Ao abrir a rede, fugiriam em 3 direções diferentes, aquele que fosse capturado se submeteria. Jia Fu perguntou qual deles Renzu capturara. O subordinado refletiu e respondeu, o Gu da atitude. Jia Fu quis saber se ele compreendia o motivo. Diante da negativa, explicou que atitude é tudo. Independentemente de o pai acreditar ou suspeitar, o importante era a atitude demonstrada. Jia Jinsen desaparecera, e ele conduzir investigações imediatas na caravana. Ao obter pistas, partirá sem descanso para o clã Guiyue. No vilarejo, arriscara-se a um possível ataque ao interrogá-los no local, sequer se sentando. Para verificar as palavras de Fang Yuan, chegará a usar o Gu de nível 4, o Cavaleiro de Bambu. Ao regressar, afirmou, ainda gastaria grande soma para contratar o investigador divino Tai Leng Xue, convidando-o a examinar o caso. Vivo ou morto, como irmão, já fizera tudo o que lhe cabia. Sua atitude falava por si. Não precisavam de bode expiatório. Voltariam de forma honesta, pois ele não tinha culpa. Encontrar alguém para assumir a responsabilidade poderia ser uma armadilha de Jia Gui. Se ele pudesse arranjar um culpado, o outro também poderia reverter a situação. O subordinado, chocado, perguntou se realmente suspeitava de Jia Gui. Jia Fu respondeu com desdém que ninguém além dele poderia ter agido de maneira tão impecável. Seu rosto se contorceu, e a raiva cintilou em seus olhos. Antes, por consideração ao laço de sangue, evitar agir contra o irmão, mas, diante de tamanha astúcia, pagaria na mesma moeda. Ele não sabia que, ao longe, um par de olhos observava partir. Fang Yuan permanecia na encosta, em silêncio. A paisagem noturna era esplêndida. A lua dourada brilhava intensamente, iluminando a terra inteira. As montanhas verdes ao redor exibiam vegetação abundante, pinheiros e ciprestes da montanha Men, assim como o característico bambu lança verde da Qingmao, cresciam em aglomerados contínuos. Uma vasta extensão de verde escuro descia do topo até o sopé, como uma torrente móvel. Ao longe, as montanhas se sobrepunham, formando sombras negras sob a luz lunar. A estrada sinuosa, fina como entranhas de cabra, serpenteava montanha adentro, ora encoberta pela floresta. Jia Fu e seu grupo seguiam por ela, saltando sobre o sapo, até que suas figuras foram engolidas pelas árvores.
Embora o terreno não limitasse a velocidade da criatura, Giafu não ousava cortar caminho pelo interior da montanha. Se encontrasse uma horda de monstros, mesmo com cultivo de nível 4 não sairia ileso. Seguir a trilha era a escolha mais segura. Pouco antes, Fang Yuan estivera ali com um guarda-chuva, despedindo-se da caravana. Agora retornava para ver Giafu partir. O problema decorrente de matar Jia Jinseng está finalmente resolvido. Seus olhos eram profundos e serenos, seu coração, tranquilo. Desde a noite do assassinato, refletira sobre como eliminar quaisquer pontas soltas. Sabia que, sem respaldo, se a verdade viesse à tona, o clã Guiyue o sacrificaria sem hesitar. Mas esconder cegamente não impediria que um dia fosse exposta. Mentir com inteligência exigia mesclar verdade e falsidade, verdades dentro da mentira, mentiras dentro da verdade. Era preciso redirecionar o problema. O incidente era como uma partida de xadrez. De um lado, a caravana de Giafu, de outro, o clã Guiyue. Guiyue Bo, o ancião da academia, Giafu, todos eram peças. Ele próprio também. Para preservar a peça que o representava, precisava usar o confronto entre as duas partes e encontrar espaço entre elas. Dias antes, já começara a planejar. Usará 2 guardas para encenar um conflito com um ancião na academia. Ocultar o verme do licor, despertando curiosidade e atraindo a atenção dos superiores, ao mesmo tempo em que permitia investigações privadas. Extorquir a colegas, exibirá imprudência e descontentamento, demonstrando fraqueza diante dos altos escalões. Contará os dias e aguardará Giafu. Durante o interrogatório, mostrará imaturidade e temor, conduzindo o pensamento alheio até que encontrassem a verdade. Por fim, explorar os interesses opostos entre o clã e Giafu, transformando o ancião desconfiado em testemunha ocular. O cavaleiro de bambu fora um imprevisto, mas, sendo Gu de nível 4, sob a aura da cigarra da primavera e outono, tornará-se ironicamente sua maior prova. Assim, não apenas explicará a origem do verme do licor como lançar a culpa sobre o inocente Jiagui, saindo ileso. Refletiu que o ancião da academia fora retido, provavelmente Guiyue Bo interviria para aliviar a pressão sobre ele. Contudo, o verdadeiro objetivo deveria ser Fang Zhen. Provocar agitação fora parte do plano. Se Guiyue Bo não surgisse, outros líderes defenderiam a reputação do clã. Quanto a Giafu, certamente já suspeitava de Jiagui. Com o desejo de vingança ardendo no peito, o conflito entre irmãos se intensificaria. Fang Yuan perguntava-se se a competição de mestres Gu seria antecipada. Restava ainda Tai Leng Xue. Repetiu o nome e sorriu levemente. Entre o caminho justo, era figura notável, mas sempre ocupado. Convidá-lo não seria simples, e o cronograma dificilmente permitiria algo antes de 2 ou 3 anos. Nesse intervalo, ele alcançaria nível 2 ou 3. A vida então seria diferente. O vento noturno soprava fresco, carregando fragrância das montanhas. Fang Yuan respirou fundo, sentindo-se revigorado. Diante dele, as montanhas amplas pareciam calmas e auspiciosas sob a lua. A lua brilhante ilumina entre os pinheiros, a fonte límpida corre sobre as pedras. Murmurou um verso, recordando uma fábula da terra. Macacos tentavam pescar a lua refletida num poço. Formavam uma corrente, agarrando-se uns aos outros, até que o primeiro tocava a água. Ao fazê-lo, as ondulações desfaziam a imagem. Na encosta, o corpo esguio do jovem permanecia imóvel. A lua dourada, redonda como um disco, pendia no céu noturno. Existia desde tempos imemoriais, atravessando as eras, enquanto projetava suavemente a pequena sombra do rapaz sobre as rochas claras. O céu do início do verão era de uma beleza límpida. Não havia uma única nuvem flutuando, e as estrelas cintilavam como cristais suspensos, irradiando um brilho capaz de comover o coração. Nos campos e à beira dos regatos, os grilos de sândalo substituíam os antigos grilos dragonpil, entoando canções sentimentais entre a relva, os ramos e as margens úmidas. A aldeia Guiyue resplandecia sob aquela abóbada estrelada, como se refletisse o próprio firmamento. As casas de bambu verde escuro erguiam-se alinhadas, balançando suavemente ao vento noturno.
Sob o céu pontilhado de luz, tudo transmitia uma atmosfera pacífica e serena. Fang Yuan, porém, não estava na aldeia. Ele havia se esgueirado novamente até a caverna secreta escondida entre as fendas das rochas. Meio ajoelhado no chão, estendia a mão e acariciava a parede de imagem, enquanto sua palma irradiava um brilho azul claro de luar. A superfície que antes exibira cenas agora não diferia das demais paredes de pedra ao redor. Se Fang Yuan não memorizasse aquela posição exata, quem poderia imaginar que, sob aquela parede comum, encontrava-se a herança de força do monge do vinho das flores? Mais de um mês antes, numa noite silenciosa, a parede havia se transformado, revelando o esconderijo secreto do monge. Primeiro, surgira a imagem dele banhado em sangue, declarando que deixava sua herança. Em seguida, palavras escritas em sangue instruíam o descobridor a quebrar a parede para revelar a entrada. Depois disso, tudo desaparecera. A força do Gufoto áudio se esgotara, e a parede retornará ao estado ordinário. Embora soubesse da existência da herança, Fang Yuan não pudera explorá-la. O surgimento inesperado o obrigara a matar Jia Jinseng naquela mesma noite, passando horas eliminando evidências. Com o interrogatório iminente, precisará planejar cuidadosamente e restringir seus movimentos na aldeia. Somente após a partida de Jia Fu e o fim das investigações do ancião da academia, cerca de 10 dias depois, quando a atenção geral diminuíra, ele pôde voltar à caverna. Em sua abertura, o mar de essência primitiva verde-cobre diminuía enquanto ele canalizava energia para o Gu do luar em sua palma direita. O Gu emitia um brilho suave e contínuo. Sob sua ação, a parede rochosa era raspada pouco a pouco, e o pó de pedra caía no chão. Era o mesmo método que utilizara para abrir pedras de jogo, demonstrando o controle refinado do Gu. Comparado à abertura de rochas comuns, era mais grosseiro, porém, diante daquela parede espessa, parecia até delicado demais. Já era o 6º dia que ele vinha raspando a parede com o Gu do luar. No chão acumulava-se uma espessa camada de pó vermelho escuro. A terra da montanha King Mao era, em regra, esverdeada. Ali, contudo, a rocha possuía tonalidade vermelho viva, emitindo um brilho sombrio. Graças a essa luminosidade, não precisará de tochas. Para evitar suspeitas, recusará-se a usar ferramentas. Martelos e picaretas seriam mais eficientes, mas o eco das batidas poderia se espalhar. Não importava se o som fosse fraco ou alto, ele desejava eliminar qualquer ponto suspeito. Detalhes minuciosos decidiam vitórias ou derrotas. A cautela não era apenas uma qualidade sua, era um hábito. Na vida passada fora descuidado e pagará caro. A experiência de 500 anos gravara a prudência em sua alma. Soltando um suspiro, interrompeu o fluxo de essência e caiu sentado no chão, exausto. Conseguirá escavar cerca de 7 centímetros de profundidade numa placa de meia altura humana. Limpou o suor da testa e alongou os membros entorpecidos. Bateu com os dedos na parede. O som lhe indicou que ela estava mais fina, o que lhe trouxe leve satisfação. Fechou os olhos e examinou a abertura, restava menos de 20% de essência verde-cobre. Continue, murmurou para si mesmo. Estendeu novamente a mão. O brilho azul permaneceu por 15 minutos até que, de repente, ele parou. Retirou o braço e percebeu um pequeno furo atravessando a parede. Levantou-se e desferiu um chute. Com estrondo, o buraco se ampliou até o tamanho de um cesto de bambu. Recuou cauteloso. Um ar estagnado escapava da abertura para a caverna. Como a ventilação era ruim, decidiu sair e aguardar. Após algum tempo, retornou. O ar estava menos pesado. Alternando o uso do Gu do luar com escavações manuais e chutes, ampliou a abertura até poder atravessá-la. Do outro lado havia um caminho inclinado para baixo. No início, era estreito, mais adiante, alargava-se. Primeiro era preciso curvar-se, depois, podia-se avançar ereto. As paredes exibiam o mesmo solo vermelho estranho, emitindo brilho tênue que iluminava o interior. O túnel era longo e desaparecia além do campo de visão. Fang Yuan permaneceu à entrada, semicerrando os olhos. Uma herança de força não era igual a uma herança comum. A herança simples consistia nos pertences deixados por um mestre Gu morto.
Já a herança de força era deliberadamente preparada por alguém à beira da morte, que desejava perpetuar seu legado ou deixar sua marca, criando provações para testar os que chegassem. O monge do vinho das flores tinha objetivo claro: nutrir um vingador contra o clã Guiui. Quem superasse as provas receberia benefícios, quem passasse pelo teste final herdaria tudo. As heranças dividiam-se entre justas e demoníacas. As justas eram bem elaboradas, testando caráter e natureza, fracassar não implicava morte. As demoníacas eram imprevisíveis. Seus criadores, muitas vezes insanos ou sanguinários, criavam testes mentais tortuosos ou armadilhas mortais. Algumas eram simples salas com gu e pedras primordiais, outras, cruéis a ponto de o fracasso significar morte. Havia até aquelas que eram pura mentira, armadilhas criadas para arrastar outros consigo na morte. A qual tipo pertenceria a herança do monge? Em sua vida anterior, Fang Yuan conhecera muitas heranças famosas, mas esta jamais fora descoberta. Pela existência da parede de imagem, as chances de ser mera armadilha eram pequenas. Ainda assim, poderia haver mecanismos ocultos. Pegou uma pedra e lançou-a pelo túnel. O som de colisões ecoou enquanto ela rolava até desaparecer. O teste indicava segurança, mas ele não se apressou. Espalhou pó de rocha na entrada do túnel e também na fenda externa, para detectar possíveis intrusos. Depois, saiu pelo estreito rasgo na rocha. A algumas centenas de metros, próximo ao rio e escondido entre arbustos, encontrou o vinho de bambu verde que trouxera. Abriu o lacre, bebeu um grande gole e derramou parte sobre as roupas, impregnando-se de odor alcoólico. Com a jarra em mãos, retornou à aldeia. Ao chegar ao alojamento escolar, era exatamente meia-noite. Sair cedo e voltar tarde era melhor do que ausentar-se sem padrão. Já fizera isso quando encontrara o verme do licor, portanto não levantaria suspeitas. As estrelas empalideceram, o sol surgiu. Uma noite silenciosa chegava ao fim.